Bom dia, meu nome é Fábio Buffon, eu sou professor do Colégio Scala Briniano, no Mestre Sinara Mediveira, da cidade de Bento Gonçalves, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as primeiras experiências com o projeto Inventura no colégio. O nosso colégio ele é localizado no município de Bento Gonçalves, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e atualmente nós atendemos cerca de 800 alunos, desde o ensino básico, de todo o ensino básico, desde o berçário até o final do ensino médio. Foi aproximadamente no mês de junho de 2019 que surgiu uma questão para nós do colégio e nós lançamos uma pesquisa aos nossos educandos do ensino fundamental 2 até o ensino médio, então do sexto ano até o terceiro ano, questionando eles sobre o contato que eles tiveram ou não com algum tipo de linguagem de programação. Tenha sido em aulas presenciais em alguma escola, tenha sido em aulas presenciais em algum curso extracurricular, ou talvez alguma aula à distância, ou mesmo por curiosidade, em pesquisas. E o resultado dessa pesquisa foi um pouco alarmante, porque nós percebemos que 75% dos nossos alunos responderam que nunca tiveram contato com nenhum tipo de linguagem de programação, mesmo sabendo que indiretamente eles têm contato com isso todos os dias, através dos seus aparelhos tecnológicos, celular, computador, enfim. Mas eles nunca tiveram aulas ou alguma aprendizagem direta com esse tipo de informação. Esse resultado, que é bastante alarmante, nos fez procurar uma solução. E ela veio em conjunto com a Positivo Tecnologia Educacional, que tem uma parceria com a BBC Microbit, e juntos criaram o projeto Inventura. Esse projeto Inventura, então, ele é uma solução educacional que justamente traz a ideia do ensino 4.0 e tem o intuito de trazer para dentro da sala de aula, como uma componente curricular contextualizada, aulas de programação que tornem cada vez mais fácil e cada vez mais imersiva e estimulante a experiência de programar. Com essa proposta, então, no ano de 2019, no segundo semestre de 2019, a partir de agosto, nós resolvemos colocar na escola, então, esse projeto piloto com as turmas de sexto ano. Foram duas turmas de sexto, com aproximadamente 50 educandos, que então receberam os kits do Inventura e começaram esse projeto piloto no colégio de inserir as tecnologias, a linguagem de programação, como parte da sua grade curricular da escola. Nesse segundo semestre, então, as aulas elas foram ministradas nos componentes curriculares de matemática e ciências, em conjunto com esses componentes curriculares, justamente por ser um projeto piloto que estava iniciando na metade do ano, que não era possível inserir uma nova componente naquele momento. Eles tinham, então, uma aula por semana, durante uma hora, onde essas duas turmas de sexto ano eram levadas para o laboratório de informática, e lá eles tinham o contato, então, com as aulas, com a sequência de aulas do Inventura. O Inventura ele é um kit, na verdade, que traz um livro que tem as lições. Essas lições elas vão passando desde lições mais básicas até lições mais complexas, que buscam contextualizar a linguagem de programação com outros conteúdos, outras componentes curriculares, outras habilidades, outras competências de outros componentes curriculares também. Então, não é simplesmente mais uma aula de programação ou uma aula de programação pura. É uma aula de programação que visa trazer conceitos de ciências, conceitos de matemática, conceitos de língua portuguesa, conceitos de inglês, enfim, de vários outros componentes curriculares através da programação, tornando as aulas extremamente contextualizadas e muito imersivas, justamente por ser algo extremamente divertido para os alunos. Então, juntamente com esse kit, que tem esse livro com essas lições, os educandos recebem um microbit
que é um pequeno computador de bordo onde essas programações são lançadas, então, depois de terem sido feitas no computador, e aí eles podem ver os resultados dessas programações. Bem, os educandos, então, antes de iniciar o projeto, foram questionados para classificar a sua habilidade em programação. Antes do início do projeto, esses educandos dos 2 sextos anos falaram que têm muito pouca habilidade em programação. Eles realmente não conheciam muito pouco sobre isso. Já quando essa mesma pesquisa foi aplicada para essas 2 turmas ao final do primeiro semestre, então aproximadamente em dezembro, na primeira quinzena de dezembro, esses mesmos educandos mudaram completamente a sua forma de ver a linguagem de programação e colocaram que as suas habilidades aumentaram significativamente. Uma coisa que é interessante acrescentar é que esses educandos também, em conversas informais com os educadores e com a coordenação, mencionavam muito no começo que eles achavam a linguagem de programação algo muito difícil, algo que seria muito distante deles naquele momento. Mas que eles acreditavam sim que a linguagem de programação estava em tudo e que sem dúvidas é uma área de conhecimento extremamente importante para o presente e para o futuro. Ao final e ao longo e ao final desse projeto piloto em 2019, essa opinião mudou um pouco. E esses mesmos educandos começaram a perceber que a linguagem de programação ela não é esse monstro que eles acreditavam no começo. E que aos poucos o projeto Inventura foi desmistificando essa ideia de extrema complexidade e fez eles perceberem que sim, é algo que pode estar próximo do mundo deles. E cada vez mais eles ficaram encantados com o projeto. Diante desse sucesso, diante dessas opiniões, desses feedbacks que nós fomos recebendo, tanto dos educandos quanto das famílias que se envolveram no processo, nós resolvemos dar continuidade, então, à escola para 2020. E, além de dar continuidade, nós resolvemos expandir. Então, as turmas que chegaram no ano de 2020 ao 6º ano teriam também o projeto do Inventura, e as turmas de 7º, que já viriam do 6º ano anterior, continuariam então com o projeto Inventura. No ano de 2020 também foi inserida uma componente curricular, então o Inventura agora ele entra na grade como uma componente, não mais como um projeto anexo a 2 outras componentes, que era o que acontecia antes do projeto piloto. Então agora ele tem a sua própria componente, que também mantenha 1 hora por semana, esse período de aula é dedicado exclusivamente ao Inventura. Atualmente, eu sou o professor que trabalha com as 2 turmas de 7º ano e a professora Jaqueline trabalha com as 2 turmas de 6º ano. E nós estamos atendendo cerca de 100 alunos, pouco mais de 100 alunos. Em 2020, nós acabamos por enfrentar um cenário de pandemia que ninguém estava esperando. Então, isso gerou muita preocupação, tanto para nós educadores, quanto para a coordenação e também para os educandos e familiares, principalmente quanto à implementação do projeto Inventura. Primeiro, porque as turmas do 6º ano que estavam a chegar, nunca tinham tido contato com o projeto ou com linguagem de programação anteriormente, e também com as turmas do 7º ano que estariam à distância, que seria bem diferente do que estava sendo do que foi no ano anterior. Nós demoramos um pouco para começar a aplicar o projeto em função dessa adaptação das aulas remotas, que começaram a partir da 2ª quinzena de março, em função do distanciamento social que foi aplicado no país. As aulas do Inventura, elas começaram efetivamente na última semana de abril, primeira semana de maio, e, para nossa surpresa, a preocupação que nós tínhamos em talvez gerar grandes dificuldades nos educandos, gerar dificuldade para nós educadores guiarmos essas aulas, conduzirmos essas aulas, para nossa surpresa foi justamente o contrário. Os educandos realmente se envolveram muito no processo. O Inventura ele cria essa facilidade de utilizar as tecnologias, então guiar essas aulas, conduzir essas aulas foi muito mais tranquilo do que nós esperávamos, mesmo à distância.
E o que a gente ouviu dos alunos é que mesmo com as aulas remotas, tudo continuou muito bem e o envolvimento deles permaneceu o mesmo, né? O mesmo das aulas presenciais. Isso foi muito interessante, foi uma surpresa, porque nós esperávamos talvez algumas dificuldades ou até mesmo certa resistência no envolvimento, o que de fato não aconteceu. Mesmo assim, diante dessa dúvida, nós fizemos algumas pesquisas, então, com os educandos dos sextos e sétimos anos ao longo desse processo, e ao final de junho nós aplicamos essa pesquisa perguntando para eles, por exemplo, o quanto eles achavam interessante as atividades que eram propostas pelo projeto Inventor. E para corroborar a nossa ideia de que sim, eles estavam se envolvendo e estavam realmente achando muito instigante aquela proposta, cerca de 80% dos alunos falaram que acham muito interessante ou pelo menos interessante as aulas de Inventura. E gostariam muito que ela continuasse, mesmo que nesse formato de aulas remotas, no distanciamento social. Além disso, nós questionamos os alunos também o quanto eles classificavam a sua aprendizagem com as atividades que eram propostas pelo projeto Inventura. E 77% deles responderam que acreditam que sim, estão aprendendo o suficiente e que realmente aqueles conceitos, aquelas propostas, aqueles blocos que se trabalham de programação estão sendo úteis e estão sendo realmente fixados em sua base cognitiva. Então, eu trouxe aqui um depoimento da educadora Jaqueline, que é a educadora que trabalha com o projeto nos 2 sextos anos, para ela colocar um pouquinho da sua experiência também, visto que ela começou esse ano a trabalhar com o projeto. Oi, eu sou professora de matemática dos sextos anos e eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Inventura. Bom, eu comecei esse ano com eles. Eu estou usando o livro Desbravador. E eu demorei um pouquinho para começar, em conta também da função da pandemia. Nós ficamos em quarentena, estamos em quarentena. E eu demorei para começar as atividades em aula. Quando o livro chegou, que eu pude entregar para eles, na outra semana nós fomos, né, a gente foi encaminhados para casa para trabalhar, dando ensino, né, remoto. Então eu não pude fazer em aula com eles nenhuma atividade. Mas utilizando online, eu demorei um pouquinho e também confesso que eu tinha um pouco de medo, porque eu não sabia se eles iriam conseguir, se eles iam aceitar bem. Para eles era a primeira experiência. E eu me surpreendi. Na primeira aula, quando eu anunciei que eu ia dar o microbit, que a gente ia começar com Inventura, eles se encantaram, eles queriam aula, eles me mandavam mensagem perguntando quando vai ter, prof, quando vai ter. Quando começou, alguns já tinham feito, já estavam na quarta lição, então eles se anteciparam. Quando eu falei, comecem a olhar o livro, muitos me disseram, eu já olhei, prof, eu já fiz, eu já sei como é que é. Então, assim, ó, tá sendo maravilhosa a experiência, eles estão amando. Eles fazem antes de mim. Muitas atividades eles já sabem, eu ainda nem sei fazer. Então eles estão me cobrando, já me perguntando como é que eu faço para passar música, como é que eu faço para construir um termômetro, que são lições bem mais, né, mais avançadas. Então minha experiência está sendo ótima, eles estão amando e eles me pedem, vamos fazer mais de uma vez por semana. Eu trabalho com eles toda sexta-feira. Eles pedem, vamos fazer mais um dia. Quando chega na quarta-feira, eles já dizem, sexta tem microbit, né, prof? Tem. Me mandam vídeo, me mandam fotos. Então, assim, tá sendo fantástica a minha experiência com o microbit. Era esse meu depoimento. Além do vídeo da professora Jaqueline, nós solicitamos que uma educanda do 7º ano e uma educanda do 6º ano dessem o seu depoimento e nós pedimos para elas serem o mais sinceras possíveis, falando sobre o que elas sentiam em relação às aulas, em relação ao distanciamento e em relação a como estava sendo conduzido o projeto Inventor. Oi, tudo bem? Meu nome é Anitta, eu tô no 7º ano 72 da Escola Medianeira e ano passado a gente começou a ter o projeto Inventura. Eu gosto muito de Inventura porque além de envolver muitos aspectos da lógica, matemática e criatividade, também me ajuda a sempre me superar e a superar os desafios.
É uma coisa diferente que a gente não costuma ver no nosso dia a dia e que é muito importante para o nosso futuro, porque nos bota em contato com a tecnologia e o trabalho em equipe. Além de ser uma forma bem descontraída e divertida de aprender coisas novas. Oi, eu sou a Luísa, do 6º ano do Colégio Medianeira em Bento Gonçalves. Esse é meu microbit que eu programei com esse emulador, com esse site, que passa a programação para a plaquinha. Ele liga como um pendrive no computador e assim que eu baixo, eu posso transferir para plaquinha e colocar outra programação diferente. Assim que ele baixa, ele vai para plaquinha diferente. É muito legal estudar de forma interativa, como uma brincadeira. Então, é diante desse tipo de depoimento, é diante desses resultados que nós temos, sejam eles através das pesquisas, das coisas que nós ouvimos dos nossos educandos, do retorno dos nossos familiares e principalmente também da percepção de nós, educadores, e de nós da coordenação, quanto ao crescimento desses educandos no mundo das tecnologias. Porque a ideia é desenvolver, sim, um conhecimento tecnológico, mas um conhecimento tecnológico crítico e embasado, para que dessa forma eles realmente estejam preparados para as profissões do futuro que estão os esperando aí fora. Então, o projeto ele vem, além de suprir essa necessidade de ter, sim, esse tipo de conhecimento, esse tipo de trabalho dentro do ensino regular, ele vem justamente para preparar os nossos educandos para o futuro que vai agora.